Hoje nós ouvimos João dizendo: eu vi Jesus que se aproximava e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos convidados também a ver Jesus. Somos convidados também a ter essa experiência com aquele que tira o pecado do mundo. João viu Jesus, mas vê Jesus com a nossa fé, porque quando nós vemos Jesus, nós permitimos que Ele vai tirando o pecado do nosso coração. Ver Jesus implica que nós mudamos o nosso modo de ver as situações, o modo de ver neste mundo. Nós devemos sempre olhar já com o olhar não humano, mas com o olhar espiritual. Porque ver Jesus e continuar no pecado, ver Jesus e continuar vivendo no pecado, isso implica que muitas vezes nós não estamos vendo Jesus, nós estamos conhecendo Jesus. Que ver Jesus nós devemos mudar o nosso modo de compreensão das coisas deste mundo. João viu Jesus e ele apontou e disse que é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do nosso coração. Mas se nós estamos continuando vivendo no pecado, se nós estamos guardando o pecado dentro do nosso coração, isso mostra que nós devemos ter uma nova experiência com aquele que é o Senhor da nossa vida. João hoje mostra para nós o Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo. E nós sabemos também que uma vez que eu experimento Jesus, uma vez que eu tenho um encontro com Jesus, não é que eu não vou mais pecar, não é mais que eu vou mais falhar, mas quando eu vejo Jesus, o pecado já vai me incomodar. O pecado, quando eu cometo o pecado, tendo essa experiência com Jesus, a minha consciência vai ficar sempre pesada, porque isso, o pecado nos tira da graça de Deus. Por isso que se nós cairmos na tentação do pecado, nós devemos confessá-lo o mais rápido possível, porque a repetição do mesmo pecado dentro do nosso coração faz com que o pecado se torne normal na nossa vida e a nossa consciência não vai mais nem pesar como pesava das primeiras vezes. Por isso que o ver Jesus com o nosso olhar de fé tem que fazer com que nós vamos nos transformando a nossa vida, vamos mudando o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, porque João, quando viu o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, ele mostrou para nós e ele reconheceu em Jesus como Salvador, o Senhor da sua vida, aquele que ele tinha ouvido falar. E quando ele vê, ele testemunha Jesus dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Nós não vamos ver pelo nosso olhar humano esta cena, mas se nós deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo, se nós deixarmos sermos conduzidos por aquele que é o Salvador da nossa vida, nós vamos compreendendo que aquilo que é pecado já não pode fazer mais parte da nossa vida. Aquilo que nos tira da graça de Deus já não pode fazer mais parte da nossa vida, porque nós tivemos a experiência que deve mudar e transformar a nossa vida. Por isso hoje, durante essa semana que nós estamos sempre ouvindo a primeira carta de São João, onde fala para nós desse Deus que é amor, desse Deus que nos ama sobre todas as coisas, mas desse Deus que quer que nós também o amemos sobre todas as coisas. Ele hoje vem falar para nós que nós devemos permanecer
nele e não pecar. Permanecer em Deus significa que nós devemos nos esforçar para caminhar com Ele, mesmo diante dos momentos que nós vamos ter que remar contra a maré, mas nós devemos permanecer firme, porque Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, mas Ele quer e deseja que nós também nos esforcemos fazendo a nossa parte, porque uma vez que eu faço a minha parte, Deus fará a parte dele na nossa vida. Hoje a igreja nos convida a nós a fazermos memória do santíssimo nome do Senhor. Santíssimo nome de Jesus, porque o santíssimo nome do Senhor deve ser invocado sempre como aquele que veio ao mundo para nos purificar, veio ao mundo para nos salvar, veio ao mundo porque Deus viu que a humanidade estava se desgarrando e Deus, na sua bondade e misericórdia, quis que o seu Filho viesse ao mundo para dar testemunho da verdade, dar testemunho da libertação, dar testemunho para que nós também possamos, como filhos, almejar o céu em nossa vida, para que possamos cada dia mais caminhar na presença do Senhor. Por isso hoje o convite que o Senhor faz para nós nesta Eucaristia é para que nós também possamos ver Jesus, experimentar Jesus e viver Jesus na nossa vida. Não simplesmente para que nós possamos conhecer Jesus, porque muitos conhecem Jesus pelo nome, muitos já leu sobre Jesus, muitos já fez até uma experiência com Jesus, mas continua vivendo no pecado, continua vivendo no mundo como se não tivesse encontrado com aquele que é o Cordeiro, o que tira o pecado do mundo. Por isso, uma vez que nós experimentamos e vimos, deixamos que aquele que veio ao mundo para nos batizar no Espírito Santo vai transformando a nossa vida, para que a cada dia nós possamos dar testemunho do nosso batismo, porque pelo nosso batismo nós somos chamados a sermos sacerdote, profeta e rei, neste mundo que nós vivemos, testemunhar o Cristo que deu a sua vida por amor a cada um de nós.